Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Em continuação, estaremos lendo Êxodo capítulo 1, versículo 11 até o versículo 14. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Vamos falar sobre crescendo em meio às opressões. É isso que podemos entender lendo os versículos 11 a 14. Uma coisa interessante nos povos antigos era a centralidade do poder. E para manter isso, era imposto serviços pesados. É bem verdade que nós somos contra qualquer tipo de império ou de forma de governo que usa da força de modo arbitrário para a concentração do poder. Mas que o crescimento vem com a concentração do poder de modo equilibrado, isso é importante. E a história é quem prova esses acontecimentos. Por exemplo, nós podemos analisar que a centralidade do poder no Egito trouxeram grandes benefícios para os egípcios. Se não fosse assim, as pirâmides não teriam sido construídas, inclusive os canais do Nilo. Lendo Gênesis 11, a centralidade do povo e do poder fez rapidamente construir a Torre de Babel. A negatividade está simplesmente no fato de se rebelarem contra Deus, mas que, para as coisas funcionarem, tem que haver concentração de poder, ou seja, um chefe tem que estar ali, um pastor-presidente tem que estar ali, um líder de um grupo tem que estar no grupo. Às vezes alguém diz, para que um líder? Para que pastor? Para que um comandante? Porque tem que haver para que eles deem ordem de comando para que as coisas funcionem de modo legal e de modo ordeiro. E aqui está uma prova. A história mostra que o Egito tornou-se suntuoso, grandioso, poderoso, porque tinha o faraó para determinar as normas de como tudo deveria acontecer. Quem é contra a centralidade do poder, a organização do poder, na verdade, não entende bem essas questões, especialmente o aspecto histórico. Onde existe centralidade, as coisas funcionam bem. O que não pode acontecer é o controle ou abuso do poder de modo egoísta. Eu quero dizer que seja qual for a forma de governo parlamentarista, seja a república, seja o império, seja a democracia, não importa. Se não houver respeito para com a forma de governo, na verdade as coisas não vão funcionar bem. Porque democracia não quer dizer liberdade para fazer o que quiser. Democracia também é um direito de respeitar o direito do outro, especialmente quem é eleito pelo povo para estar à frente da nação. A centralidade tem que acontecer. Um exemplo é o nosso país. Nós temos o Brasil, que tem a forma de governo, nós temos o presidencialismo, mas nós sabemos que o poder está distribuído. Nós temos os poderes que ajudam na administração do país, mas a voz maior é a do presidente. De modo que há uma centralidade de poder em cada órgão que é estabelecido. E nós não podemos ser contra isso, porque se não houver essa centralidade do poder, haverá uma anarquia. E quando o povo faz o que quer, não se tem progresso, não se tem organização, não se tem crescimento. Quem não é cobrado, quem não é exigido, não vai fazer. Então nós temos que analisar que tem que haver essa liderança. Um grande exemplo é a casa. O pai é o líder e quando ele lidera com eficiência, a família tem um crescimento certo,
tanto no aspecto moral, educacional e assim por diante. A centralidade existe na casa tanto no homem, que é o chefe, como também na mulher. Isso está bem claro em Provérbios 31 e está claro em 1 Coríntios capítulo 11. A centralidade começa com pai, Cristo, homem e mulher. É assim que o próprio Paulo, teologicamente, monta a estrutura da centralização do poder, a começar em Deus. Que vocês atentem para isso, que é necessário haver comando, haver líderes, haver pastores, isso é bíblico. Preocupados com o crescimento dos israelitas, Faraó colocou sobre eles feitores de obras, os quais fiscalizavam os oficiais judeus. Isso nós podemos ler em Êxodo, no capítulo 5, versículo 14. Olha o que nos diz a palavra do Senhor da seguinte forma: E foram açoitados oficiais dos filhos de Faraó, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Porque não acabaste vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Atente aí para a expressão, os oficiais dos filhos de Israel. Os judeus trabalhavam pesados, sendo fiscalizados. Era prática comum para estrangeiros. Isso você pode ler aí também em 1 Reis 9, 21. Os judeus não eram nem um pouco felizes com esses feitores. Para com eles havia um certo ódio manifestado. Interessante é que isso vai se processando ao ponto em que, em tempos futuros, as pessoas iriam manifestar ódio contra aqueles que exerciam essa posição. Em meio a tantas opressões, maus tratos, o povo judeu prosseguia trabalhando para os egípcios. Eles construíram duas importantes cidades, Pitom e Ramessés. No tocante a essas duas cidades, precisamos levar em consideração alguns detalhes importantes. Atualmente elas estão localizadas em Tel Er-Hataber e em Tanis. Na Bíblia, seu nome é Zoan. Você pode acompanhar isto lendo Números 13, 22. Também conhecida pelos iquisos como Avaris, região do Delta. E, na verdade, Pitom e Ramsés confirma o relato bíblico. Então nós temos aqui uma leitura bíblica, mas nós temos também uma prova arqueológica e histórica da existência dessas cidades, o que prova também a veracidade dos relatos desses episódios presentes em Êxodo. Antes, Ramsés, Tanis era a capital dos iquisos, que desde sua expulsão tornou-se um lugar isolado. Mas foi em 1310, 1200, no poder da 19ª dinastia, que ela foi novamente restaurada, passando a ser a capital do Egito. Outro detalhe importante que deve ser levado em consideração sobre essas cidades é a sua data, 1290, 1225 a.C. Elas foram construídas no período do poder de Ramsés II. Sendo assim, pode-se datar com precisão os acontecimentos relacionados ao Êxodo. As expressões crescimento e forte fazem jus ao povo hebreu, pois quanto mais eles eram afligidos, mais cresciam. Isso fala para nós o seguinte: quanto mais se tenta parar o povo de Deus, mais ele aumenta. Pois quem está no controle de tudo é o Deus Todo-Poderoso. É bem verdade que não era fácil para esse povo, pois eles tinham grandes sofrimentos, perseguições, trabalhos forçados. A Bíblia diz que o próprio Faraó tornou a vida deles amargas. Isso é claro no texto bíblico. Mas nós podemos analisar que diante de tanta opressão, de tanto sofrimento, sem conceder qualquer tipo de descanso, esse povo crescia. É claro que com tanta opressão, perseguição, esse povo poderia ter definhado em sua saúde, mas eles eram fortes e eles cresciam. E isso inquietava cada vez mais os egípcios e Faraó, porque tudo que eles faziam era para deixar aquele povo doente, morto. Mas quanto mais perseguiam, mais eles cresciam. Assim, os egípcios e Faraó ficaram com inveja deles, porque viram que eles não paravam de produzir. Por quê? Porque a bênção de Deus
estava presente na vida desse povo. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.